Olá, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Alguma vez você já leu um versículo e ficou em dúvida sobre o que Deus realmente quis dizer com aquelas palavras? Talvez você tenha se deparado com uma passagem que parecia contradizer outra, ou simplesmente sentiu que não estava captando a profundidade da mensagem. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. A Bíblia é um livro antigo, escrito em contextos culturais e linguísticos muito diferentes dos nossos. Interpretá-la corretamente é um desafio, mas também uma jornada fascinante. Hoje, nós vamos desmistificar esse processo. Vamos simplificar a hermenêutica bíblica em passos claros, que você pode usar todos os dias. Meu objetivo é que, ao final deste vídeo, você se sinta mais confiante para estudar a palavra por si mesmo. Você vai aprender um método simples, evitar erros comuns de interpretação e, o mais importante, aplicar a palavra de Deus com mais segurança e fé na sua vida diária. Antes de começarmos, quero te convidar para um momento de oração, para que o próprio autor da Bíblia, o Espírito Santo, nos guie. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos as tuas escrituras. Que este tempo de estudo não seja apenas para adquirir conhecimento, mas para nos transformar à imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que é essa palavra um pouco complicada? Hermenêutica. De forma bem simples, hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar textos. Quando falamos de hermenêutica bíblica, estamos falando dos princípios e métodos que usamos para entender a Bíblia corretamente. Não se trata de encontrar significados secretos ou inventar interpretações que nos agradam. Pelo contrário, o objetivo é descobrir a intenção original do autor, para a audiência original. Só assim podemos entender o que Deus estava comunicando naquela época e como essa mesma verdade se aplica a nós hoje. Imagine que você encontrou uma carta antiga, escrita pelo seu bisavô. Para entendê-la, você precisaria saber para quem ele escreveu, em que situação, qual era o costume da época. Com a Bíblia, é a mesma coisa. O primeiro e mais fundamental passo de uma boa interpretação é a observação. É aqui que agimos como detetives. Nós lemos o texto com atenção, várias vezes se necessário, e fazemos perguntas. Quem me escreveu? Para quem? Quando? Onde? Por quê? Qual é o gênero literário do texto? É uma poesia, uma narrativa histórica, uma profecia, uma carta? Cada gênero tem suas próprias regras. Por exemplo, não lemos um salmo, que é poesia, da mesma forma que lemos o livro de Reis, que é história. Na fase de observação, anotamos palavras-chave, repetições, contrastes, comparações, identificamos os personagens principais, o cenário, o enredo. É um trabalho minucioso, mas essencial. Não podemos interpretar o que não observamos direito. Uma dica prática: leia a passagem em diferentes traduções da Bíblia. Isso pode trazer novas luzes sobre o significado de certas palavras e frases. Lembre-se, nesta etapa, ainda não estamos perguntando o que isso significa para mim, estamos focados em entender o que o texto diz em si mesmo. Depois de observar cuidadosamente, passamos para o segundo passo, a interpretação, ou o que chamamos de exegese. Exegese significa extrair o significado do texto. O oposto disso seria eisegese, que é quando nós colocamos nossas próprias ideias no texto. E é isso que queremos evitar. A grande pergunta aqui é: qual era a intenção do autor? O que ele queria que seus primeiros leitores entendessem? Para responder a isso, precisamos mergulhar no contexto. Existem 3 tipos de contexto que são cruciais. Primeiro, o contexto literário. Nenhum versículo existe sozinho. Ele faz parte de um parágrafo, que faz parte de um capítulo, que faz parte de um livro. Uma das regras de ouro da hermenêutica é: um texto fora de contexto é um pretexto para o erro. Sempre leia o que vem antes
e o que vem depois do versículo que você está estudando. Qual é a linha de raciocínio do autor? Qual é o tema principal do livro? Por exemplo, pegar o versículo "Tudo posso naquele que me fortalece", de Filipenses 4:13, e aplicá-lo para vencer um campeonato de futebol é tirar do contexto. Paulo estava falando sobre contentamento em todas as circunstâncias, seja na abundância ou na necessidade, por causa da força que Cristo lhe dava. O segundo tipo de contexto é o histórico-cultural. Precisamos entender o mundo em que a Bíblia foi escrita. Quais eram os costumes, as práticas sociais, a política, a geografia daquela época? Por exemplo, quando Jesus fala sobre o bom pastor, a audiência original imediatamente entendia a profundidade dessa imagem. A relação de dependência total das ovelhas, os perigos do deserto. Conhecer esses detalhes enriquece nossa compreensão e nos impede de aplicar mal uma passagem. Livros de introdução ao Antigo e Novo Testamento, dicionários bíblicos e comentários são ferramentas fantásticas para nos ajudar a entender esse contexto. Não é preciso ser um historiador, mas um pouco de curiosidade sobre o mundo bíblico já faz uma diferença enorme. O terceiro contexto é o teológico. A Bíblia é uma história única. A história da redenção de Deus em Cristo. As Escrituras se interpretam a si mesmas. Isso significa que usamos as partes mais claras da Bíblia para iluminar as mais difíceis. Se sua interpretação de um versículo contradiz o ensino claro de outras partes da Bíblia, especialmente sobre a natureza de Deus, a pessoa e obra de Cristo, e a salvação pela graça, provavelmente sua interpretação está equivocada. A Bíblia não se contradiz. Ela é a revelação progressiva de Deus, com o ápice em Jesus Cristo. Portanto, sempre nos perguntamos: como esta passagem se encaixa na grande história da Bíblia? Como ela aponta para Jesus? O próprio Jesus, no caminho de Emaús, explicou as Escrituras mostrando como tudo, desde Moisés e os profetas, se referia a ele. Essa é a nossa chave mestra de interpretação. Finalmente, depois de observar e interpretar, chegamos ao terceiro passo. A aplicação é aqui que fazemos a pergunta: e agora, o que isso significa para a minha vida hoje? A palavra de Deus não foi feita apenas para ser conhecida, mas para ser vivida. Tiago nos adverte a sermos praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. No entanto, a aplicação deve fluir diretamente da interpretação correta. Não podemos pular os 2 primeiros passos e ir direto para a aplicação, senão corremos o risco de fazer a Bíblia dizer o que queremos. Depois de entender o princípio eterno contido na passagem, nos perguntamos: como esse princípio se aplica à minha realidade, no meu trabalho, na minha família, na minha igreja, nas minhas decisões? Que pecado preciso confessar e abandonar? Que promessa preciso crer e abraçar? Que mandamento preciso obedecer? A aplicação deve ser pessoal, prática e específica. É a palavra se tornando carne na nossa vida. Vamos recapitular os 3 passos. Observação: o que o texto diz. Interpreta, ou o que o texto significava. E aplicação: o que o texto significa para mim hoje. Esse método, conhecido como método indutivo, é simples, mas poderoso. Ele nos protege de erros comuns, como tirar versículos do contexto, ignorar o gênero literário ou espiritualizar excessivamente um texto, encontrando significados que não estão lá. Outro erro comum é o subjetivismo, que é quando dizemos para mim: esse versículo significa isso, como se a verdade fosse relativa. A Bíblia tem um significado objetivo, e nossa tarefa é descabrilá-lo com a ajuda do Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo, que inspirou a palavra, é também quem nos ilumina para entendê-la. Por isso, a oração nunca pode ser separada do estudo. Estudar a Bíblia é um ato de adoração, um encontro com o Deus vivo. Quero te encorajar a começar hoje mesmo. Pegue uma passagem curta, talvez uma das cartas do Novo Testamento,
como Filipenses ou Colossenses, e aplique esses 3 passos. Use um caderno para anotar suas observações, suas perguntas sobre o contexto e, finalmente, como Deus está falando com você através daquela passagem. Não tenha medo de errar. A jornada de aprendizado é contínua. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Estude em comunidade. Converse com outros irmãos na fé, com seu pastor. Compartilhar o que estamos aprendendo enriquece a todos. A hermenêutica não é um bicho de 7 cabeças reservado para teólogos. É uma ferramenta que Deus nos dá para que possamos nos alimentar da sua palavra com segurança, crescer em nosso relacionamento com Ele e viver de uma maneira que o glorifique. Que a alegria de descobrir os tesouros da palavra de Deus encha o seu coração. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero que este guia prático sobre hermenêutica tenha sido útil e encorajador para você. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre como estudar a Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários qual passagem você gostaria de estudar usando esses passos. Vamos aprender juntos. Que Deus te abençoe ricamente em seu estudo da palavra. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima.